Olá, você que está acompanhando a programação da TV Grão-Pará. Estamos recebendo hoje a professora Roberta Macedo, que é professora de Língua Portuguesa e Redação há 27 anos. Que prazer estar recebendo você aqui hoje, professora. Prazer meu, é uma satisfação colaborar com vocês. E a professora Roberta, ela tem um currículo extenso. Olha, ela é mestre em língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e licenciada em letras pela Universidade Federal do Estado do Pará. É graduada também em comunicação social e também está fazendo o curso em Portugal, professora. Fala pra gente a respeito de tudo isso. É verdade. Na verdade, o professor, ele precisa sempre estar estudando, né? A gente não para. Então, esse é o currículo acadêmico, mas o currículo profissional passa pela necessidade também de cursos. E a gente vive em reciclagem, vive fazendo cursos fora daqui, principalmente direcionado para o Enem, que é o nosso foco. Professora, é impossível a gente receber você aqui hoje e a gente não começar essa nossa conversa falando a respeito da prova do Enem do ano de 2019, que foi uma prova realmente que despertou a atenção de todo mundo para esse tema, que foi um tema realmente difícil de desenvolver. O que você pode nos falar a respeito disso como uma professora? Na verdade, Marquinhos, se você avaliar o tema de 2019, assim como de 2018, nós tivemos aí 2 temas direcionados para a elite brasileira, né? Um tema, assim, não é que seja difícil de desenvolver, é que, falando de palavras-chave, você vai falar de cinema, você vai falar de acesso, você vai falar de democratização. Muitos não sabiam falar sobre o cinema no Brasil, mas muitos não sabiam sequer o que era democratizar, o que já começa o primeiro problema. E a gente percebe que isso não é uma questão da redação ou do comando em si, mas um problema na nossa educação brasileira. E aí, qualquer tema que o Enem possa trazer nessa redação vai ser um problema para algum público. Esse público que não é assistido com a verdadeira educação em sala de aula vai ter deficiência, vai ter brecha. Se você olhar para 2018, não foi diferente. Nós falávamos ali em manipulação, em algoritmo. Aí a gente já vai para a tecnologia, já vai para essa mídia social, para a influência dessa mídia na nossa realidade social. E aí nós temos um público ainda menor, concentrado para saber do que se trata. Então, entenda que qualquer tema que nós tenhamos hoje, nós vamos ter a dificuldade não só da compreensão, mas também da produção quando não se entende o que se quer. E principalmente quando é algo restrito. Então, cinema não é algo para todos os brasileiros ainda, infelizmente. A cultura, a arte, apesar de discutidas, elas não estão priorizadas para toda a população. E isso vai ser, claro, de grande discussão entre os profissionais, mas de grande deficiência entre os produtores de texto. Então, eu não digo assim, o tema deste ano. A gente tem problemas em todos os outros. A gente vai para 2015, nós falamos sobre a violência da mulher e falamos sobre a persistência dessa violência. É mais fácil de falar? Não é que seja mais fácil de falar, é a realidade da maioria esmagadora das pessoas. Por quê? Porque é uma questão cultural. A violência contra a mulher é cultural. A violência contra a mulher é histórica. Então, por mais que o aluno não saiba desenvolver aquele tema segundo as regras e técnicas, ele sabe falar sobre o tema porque faz parte da sua realidade de vida, infelizmente. Professora, e o texto base que a própria prova ela dá? É um texto suficiente para dar uma luz, para dar um caminho para o aluno poder desenvolver aquela ideia? Na verdade, a coletânea, ela vem assim, para abrir a mente do aluno, para dar uma direção, para falar sobre. Então, esclarece, traz aspectos históricos, faz comparação com outros países, traz um viés tanto positivo quanto negativo, mas é para abrir a cabeça do aluno, não é para o aluno trazer aquela coletânea como base para o seu texto, nem para copiar, nem para parafrasear. O aluno, quando escreve, ele está sendo avaliado enquanto conhecimento de mundo. Então, a coletânea é tão somente para ele lembrar do que ele conhece acerca daquele assunto, para abrir a mente dele, para ele lembrar de programas a que assistiu, de artigos, de músicas que dizem respeito, do aspecto histórico do problema social, mas não necessariamente para ele pegar aquilo como base para o seu texto. Então, abre a mente, mas fica ali, não vem para o texto do produtor. E aquela frase que as pessoas falam, né? Quem não lê,
não escreve bem, né? Ou quem não escreve bem é porque não se lê a verdade, professora. Com certeza. Ninguém fala sobre o que não entende. Então, ninguém escreve sobre o que não entende. Nós não temos como conversar com alguém sobre determinado assunto se a gente não sabe nem do que se trata. Então, primeira base, primeiro aspecto é a leitura. A leitura te traz o conhecimento te traz toda essa bagagem para poder discutir acerca do assunto. Sem leitura, eu não tenho produção. Isso é fato. E outro assunto importante também a respeito dessa questão de leitura e de interpretação de texto, se um aluno tem dificuldade para a leitura e para interpretar, ele não vai conseguir desenvolver outros temas, por exemplo, matemática, outras disciplinas que precisam de uma leitura para você poder interpretar aquela questão, para você poder desenvolver. Bom, Marquinho, aí mais uma vez a gente vai para um problema de base, que é um problema social, é um problema brasileiro. A questão da leitura, ela é uma questão de base, tá? Base escolar. Eu entendo como leitura a questão ideológica e não necessariamente a questão da palavra. Infelizmente, os nossos alunos vêm de uma base escolar em que eles leem palavras, fazem a decodificação dessa palavra, mas não necessariamente eles entendem as ideias que estão por trás dessas palavras, o que é um grande prejuízo. Ensinar a ler ideias dá muito trabalho, muito trabalho. Fazer análise da ideia, discutir a ideia, concordar com ela ou discordar dela, isso dá muito trabalho. E a gente recebe um público que não está acostumado a isso, a refletir sobre o texto, refletir sobre o assunto, refletir sobre palavra-chave no comando da redação, refletir sobre o comando das questões das outras áreas de conhecimento. Então, primeiro desafio é ensinar o meu aluno a ler de fato, a que ele perceba o que está escrito ali, que ele consiga refletir sobre e traduzir aquilo ali para entender questão, para entender comando. Esse é o primeiro desafio porque, infelizmente, eles não fazem isso com recorrência no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a falha vem lá de trás. Professora, e o AIR Medicina teve uma aprovação muito grande em todos os cursos, principalmente no curso de Medicina. O que você pode nos falar a respeito desse trabalho que você desenvolve diariamente com os alunos lá no curso? Bom, o AIR Medicina ainda é um bebê para a gente. Nós estamos no 3º ano, mas é um projeto pedagógico realmente preocupado com a necessidade do aluno. O aluno enquanto ser humano, o aluno enquanto indivíduo, mas também atendendo às suas necessidades acadêmicas. Ele nasceu a partir do curso de redação, em que houve a preocupação de se ter a qualidade com as outras áreas de conhecimento e também com outras necessidades, como sala de estudo específica, como psicóloga, massagista. Há toda uma preocupação com o bem-estar desse aluno e também com o tempo que ele passa conosco. A quantidade de alunos em sala de aula é um grande segredo nosso. Nós não trabalhamos com auditórios, nós trabalhamos com uma turma fechada para 40 alunos. Então, dessa forma, nós sabemos nome e sobrenome do nosso aluno, a necessidade específica, qual é a habilidade que ele realmente precisa de ajuda, qual é a habilidade que ele desenvolve muito bem. E como nós estamos diariamente, eu e o professor Anderson Costa, permanentemente com esse aluno, a gente conhece quem é quem, a gente conhece quando falta, quando vem, se tem um problema, se precisa de um atendimento com a psicóloga, se precisa de um atendimento nosso, nós disponibilizamos a parceria direto com a família. Uma grande prova disso são reuniões com as famílias que nós fazemos regularmente. Isso não se tem em cursinho, isso se tem em escola. Então, essa preocupação pedagógica para cercar todas as necessidades, de fato, é o nosso grande segredo. E nesse segredo a gente conseguiu aí 84% de aprovação só em medicina. E a professora Roberta, ela trabalha não só na gestão do curso, mas ela trabalha também em sala de aula, não é, professora? Como é feito esse trabalho diário de você dentro da sala como professora de redação, né? Você dá o assunto, você acompanha a correção depois. Fala pra gente a respeito desse trabalho que é desenvolvido diariamente. Na verdade, Marquinho, aí está o grande segredo. Eu costumo dizer que quando a gente escolhe para trabalhar aquilo que a gente gosta, de fato a gente não trabalha nenhum dia. O meu prazer, ele não é só essa administração. A administração é do AIR, mas também
é em relação ao curso de redação. E eu não fico nos bastidores. Eu estou pessoalmente exercendo o trabalho. Então, a sala de aula é minha, eu não terceirizo. A correção de textos é minha, também não terceirizo. Confecção do material, o olhar é meu. Passa tudo por mim. Então, eu ministro a aula, eu corrijo os textos dos meus alunos, eu elaboro o material. Dessa forma, eu sei quem é quem. Na segunda semana de aula, eu já sei quem são todos os meus alunos. Por quê? Porque pelo texto eu já conheço, quando eu entrego eu já identifico o rosto. Pronto, ali eu já sei se entrega, se não entrega, quem é que está protelando, quem não está. Isso tudo vai para um relatório semanal, para que nas reuniões com os pais eu possa devolver esse relatório e possa dizer se o aluno está ou não fazendo a sua parte, já que as nossas relações são bilaterais, né? Faço minha parte incansavelmente, mas também exijo que o aluno faça dele. Sem produção não tem correção. Sem a participação dele em sala de aula, a minha aula não flui como deveria fluir. Professora Roberta, de todas essas qualidades do curso AIR, qual delas você pontua como ponto mais significativo? Olha só, Marquinho. Como eu te falei, nós pensamos em tudo. Absolutamente tudo para a comodidade desse aluno e para a aprendizagem dele. Mas um ponto fundamental é o meu próprio curso de redação dentro do AIR. Porque o meu aluno que faz o cursinho, ele tem a minha aula, ele tem a minha correção, o meu material, absolutamente tudo que eu ministro para o curso de redação, o aluno do cursinho também tem. Então, ele não precisa fazer o meu curso por fora, como ele não precisa fazer curso nenhum por fora. Para você ter uma ideia, eu tenho turmas na redação que são cheias de alunos que vêm de outros cursinhos para fazer só comigo. Então, esse problema a gente não tem no AIR Medicina. Por quê? Porque o meu aluno tem toda a assistência em todas as áreas de conhecimento e não precisa fazer curso por fora. Nisso, ele ganha tempo, ganha qualidade de estudo e, principalmente, economiza. E, professora Roberta, e as vagas lá são limitadas, né? Nós estamos aí, já passou o carnaval, agora de fato o ano vai começar. E quem está em casa procurando, querendo um cursinho ainda, tem possibilidade de conhecer toda a estrutura que vocês oferecem? Sim, ainda tem essa possibilidade. Bom, no curso de redação, as minhas turmas de segunda, quarta, quinta, todas lotadas. Mas eu tenho uma outra turma que abrirá em abril. Então, para essa turma de abril, nós já estamos com as matrículas abertas e aguardando aí esse público que está precisando do nosso trabalho, do nosso profissionalismo. Quanto ao AIR, nós também estamos com as matrículas abertas e nós temos apenas 8 vagas para oferecer. Olha só, tá vendo? Então, vamos correr, né? Professora, que mensagem você pode deixar para todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando nesse momento através da televisão? Às vezes têm um sonho, né? Os pais também têm um sonho. Que mensagem você pode deixar para todas essas pessoas que estão em casa nos acompanhando nesse momento através da televisão? Olha, Marquinhos, falar sobre sonho é delicado, porque sonho a gente não negocia. Muitas vezes a gente desiste. E essa desistência gera frustrações e, infelizmente, profissionais que não estão exercendo com amor, com prazer, aquilo que gostariam de exercer. Como o sonho a gente não negocia, a gente corre atrás. E para tudo tem um tempo. Às vezes, a gente quer que seja no nosso tempo e a gente não entende por que não é. O tempo de Deus é perfeito para as nossas vidas em todos os sentidos. E a nossa persistência é o nosso papel aqui na Terra. Fazer a nossa parte é fundamental para que a gente consiga aquilo que de fato a gente quer. Então, a minha mensagem para esse pai, para essa mãe, para esse aluno que de repente não conseguiu ainda a realização desse sonho é que você não desista, não negocie e, principalmente, não enverede por um outro curso que não seja a sua paixão. Porque, em relação a isso, nós temos até uma observação. Esse ano foi um ano muito atípico no AIR, em que nós recebemos muitos alunos que ou já estão formados em alguma graduação ou estavam lá pela metade de uma graduação, pararam e voltaram e recomeçaram. Esse recomeço não é nenhum desmérito. Pelo contrário, é muito bacana e aí o aluno já vem com uma maturidade, com outro olhar. Mas
isso mostra que lá atrás um sonho pode ter sido negociado. Ou então lá atrás não houve aquela maturidade suficiente e aquela orientação suficiente para que o aluno abraçasse o que de fato ele gostaria de fazer. Então é muito bom quando nós temos o apoio da família, não só para a gente seguir um sonho, como para a gente recomeçar. Todo recomeço mostra a coragem do ser humano em que a gente coloca de fato esse medo de lado e segue em frente para conquistar o que a gente quer. E, professora Roberta, é muito importante você falar isso, porque o que acontece? Às vezes, o pai realmente, as mães, influencia e ajuda, acaba dando um caminho que às vezes não é o caminho em que a criança quer ou o sonho da grande profissão, né? E a professora Roberta é um grande exemplo disso. Licenciada em letras, professora, trabalha em sala de aula, uma grande profissional e conseguiu realizar todos os seus sonhos. Então, independente de qual profissão você vá atuar, você pode sim ser um grande profissional e ter um grande sucesso profissional, que é o que todo mundo quer, não é verdade? É verdade. E aí eu quero deixar uma mensagem especial para os pais. Os pais têm um grande poder de decisão sobre os filhos e influenciam de fato. Só que eles precisam tomar muito cuidado quando eles impõem essa escolha acadêmica, que vai ser a escolha profissional desse jovem, desse adulto, para o resto das suas vidas. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, o meu pai impôs a medicina para mim. Impôs. Ele é médico e gostaria de que, de fato, eu seguisse a carreira dele. Uma carreira muito promissora, mas que eu não me imaginava fazendo. E, de fato, eu não quis a medicina. Ele passou 1 ano sem falar comigo porque eu escolhi letras. E assim, a tristeza dele é porque ele dizia que o magistério não me daria sucesso, não me faria brilhar e eu ainda morreria de fome. E hoje eu tenho certeza de que eu sou a filha da qual ele tem mais orgulho profissionalmente falando. Não segui a carreira dele, mas costumo dizer a ele que eu não faço as cirurgias que ele já fez, mas as cirurgias intelectuais que eu faço me deixam muito feliz, muito prazerosa, porque eu sei que dessa forma eu consigo ser muito mais útil à sociedade a quem eu sirvo. Então, para esses pais, muito cuidado na influência em relação aos seus filhos. Deixe os filhos de vocês sonharem com aquilo que de fato eles querem ser. Dessa forma, eles podem não ser os mais ricos, mas eles serão os mais felizes. E a professora Roberta trouxe um presente para você que está acompanhando o DigiShow. Olha só, ela está sorteando uma bolsa parcial de 30% de desconto. Para isso, é só você mandar uma mensagem para esse número que está na tela, que é o 980397292. 980397292. Mande uma mensagem escrito o seguinte, é só você digitar lá, olha, AIR no DigiShow, que aí você vai estar concorrendo a essa bolsa. Muito obrigado, professora. Gratidão minha, e a gente vai aguardar aí esses meninos que querem estudar conosco. Tá ótimo então, gente. E a programação da TV Grão-Pará continua.